Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Eu sou o PH, vocês já me conhecem, eu estou aqui com o Wendel para o episódio mais que especial hoje, né, Wendel? É isso mesmo, PH. Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Muito feliz de estar aqui novamente conduzindo o Olhar de Especialista contigo. E vamos lá. Hoje mais um episódio aí que tenho certeza que será fantástico. E diferente, né? Hoje a gente tem videocast, a gente tem plateia, hoje o episódio está realmente muito especial. Mas antes até mesmo de começar, eu quero lembrar você que está nos assistindo no YouTube para acompanhar a gente lá no Spotify. Então curta esse episódio por lá, siga a gente também e, claro, compartilhe esse vídeo, seja através do Spotify, seja através também do próprio YouTube. Eu quero lembrar também que lá no Spotify a gente tem o canal, que é o Momento Investidor, e lá nós temos 3 editorias para você ouvinte, tá? A primeira, que é o Momento Mercado, que é o nosso Morning Call, todos os dias às 7h30 da manhã tem um áudio falando para você o que aconteceu com o mercado no dia anterior, mais o que temos de destaque na agenda do dia de referência. Além disso, a gente tem o Olhar de Especialista, que é essa editoria aqui que estamos falando, que é uma editoria que acontece 3 vezes por mês, toda terça-feira, 3 horas da tarde. E sempre na última terça-feira do mês, a gente tem uma editoria educacional, né, que é o Roda de Finanças. Então ele também acontece ali às 3 horas da tarde, ele é publicado no Spotify. Então acompanhe a gente por lá e siga o canal. Bom, pro episódio de hoje, Wendel, o que a gente vai conversar, hein? Vamos lá, PH. Hoje, no episódio 69 do Olhar de Especialista, falaremos sobre as eleições nos Estados Unidos. Traremos uma atualização dos principais acontecimentos até agora e também as perspectivas do que pode acontecer daqui para frente. E para nos ajudar a conduzir esse episódio, temos 2 convidados super especializados. O primeiro está vindo aqui pela primeira vez, né, estreando aqui no nosso podcast, que é o Constantin Janks, economista do Bradesco. Constantin, seja muito bem-vindo ao Momento Investidor e fique à vontade para se apresentar para a nossa audiência. Obrigado, Wendel, pessoal. Muito obrigado por estar aqui conosco. Um prazer estar com vocês aqui hoje. E, enfim, vamos para um bate-papo bem bacana aqui para falar de eleição americana. Perfeito. Excelente. E o nosso segundo convidado, ele já veio aqui uma outra oportunidade também para falar ali de mercados internacionais. Na época a gente estava conversando sobre a alta do S&P em mais de 15% de acumulado, né, no ano de 2024. E hoje para falar de eleições. Vitor de Holanda Jó, seja muito bem-vindo também ao Momento Investidor. Fica à vontade para contar quem que é o Vitor no mercado para o nosso ouvinte. Claro. Bom dia aí, pessoal. Bom dia, Wendel, PH, plateia. É um prazer estar aqui novamente, tá? Então vou me representar. Meu nome é Vitor, eu sou economista. Fiz o mestrado acadêmico na PUC-Rio, na famosa PUC-Rio. Passei por várias casas, atuando como buy-side, mas sempre cobrindo mercados internacionais. E hoje eu sou economista aqui do time do Bradesco, tá? E, Vitor, então, deixa eu só, obviamente, eu não entendi o que o Wendel falou. Esqueci de apresentar quem eu sou, né? Então, eu sou Constantin, né? Como o Wendel disse, eu faço parte do time de economia do Bradesco, né? De formação, sou formado em economia pela Universidade de Michigan, alguns anos atrás, sou mestrado em economia e finanças aqui pela FGV São Paulo, né? E alguns anos de acompanhar a economia brasileira e mundial. Excelente. Bom, então temos 2 pessoas aqui com muita cobertura do internacional para nos ajudar nessa tarefa difícil, que é a pauta de hoje, né? Perfeito. Bom, gente, para começar esse assunto, acho que é interessante a gente falar um pouco do que vem acontecendo com a globalização de uma forma geral, né? Então parece que desde a pandemia, esse conceito de globalização ele vem passando por uma mudança, eu diria uma mudança de desglobalização, né? Então a gente observa os países cada vez mais priorizando ali efetivamente os fatores de produção mais próximo do seu território ou dentro do seu próprio território. Aquela questão de você diversificar, né, a produção dos itens em outras regiões, isso não vem sendo observado como algo positivo. A gente observa também intensificação de discursos e o próprio, né, discurso dos presidentes, o próprio discurso de todos os membros ali, representantes de diversos governos, com relação ali a essa, eu diria, um processo de independência novamente das economias, né? Então, ao invés de você olhar o mundo como um único local, você começa a olhar efetivamente de forma territorial, né? Por que isso vem acontecendo? Como que a gente pode trazer o motivo disso estar surgindo novamente? E, claro, né, como que isso impacta efetivamente num contexto de eleições mais polarizadas? Posso? Claro. Então, acho que tem toda a razão, né? Uma coisa que a gente tem visto cada vez mais em economia, mas eu tenho a impressão que talvez isso vem antes da pandemia já. Tá? Isso já, até eu diria quase algumas décadas a gente tem visto isso. Você tem visto movimentos, teve até alguns eventos bem
divisores de água. Por exemplo, o referendo do Brexit no Reino Unido, né? Você vê sempre na União Europeia todas aquelas pressões políticas falando em saída, menor apoio da população àquela ideia de integração econômica. No próprio Estados Unidos também, há algum tempo você vê movimentos um pouco mais fortes. Talvez protecionista seja uma palavra forte demais, mas não é de hoje. Nos países desenvolvidos em geral, você tem essa discussão sobre migração há algum tempo, né? Então, acho que tudo isso talvez tenha um pouco aquela percepção de que, poxa, todos esses anos, essas décadas de globalização, acho que é um movimento que começa desde os anos 80, né, tem um certo questionamento de quanto bem-estar isso trouxe em alguns países, né? E acho que então essa dúvida a respeito de globalização vem dali, né? E aí o que você menciona depois da pandemia, acho que também tem um aspecto econômico que começa a ter a ganhar importância, né? Por muito tempo você tem toda aquela ênfase das empresas, etc., né, de ganho de eficiência, de cadeias de fornecedores cada vez mais complexas, o just in time, né, envolvimento de muitos países nessas cadeias, né, e especialmente durante a pandemia, né, você começa a ver certas vulnerabilidades aparecendo nessas cadeias, né? Ou seja, desde dificuldades de sei lá, trazer componentes de um país para outro, aí se interrompe o processo de produção, começa a faltar alguns produtos, né? E até vulnerabilidade a eventos. Você lembra quando... Opa, bati no microfone. Quando teve aquele navio que meio que encalhou no meio do canal do Suez, sim, e bloqueou tudo, né? Uhum. Enfim, né? Não teve nada a ver com a pandemia, mas aconteceu meio que naquela época e ficou claro, opa, as empresas precisam ter um pouco mais de segurança nessas cadeias de suprimento. Então, acho que esse segundo movimento que também fortalece essa ideia, olha, vamos criar sistemas, cadeias de suprimento mais robustas, vamos focar a proximidade geográfica importante, focar no território importante, e aí tem toda essa discussão de onshoring, tem um aspecto geopolítico, acho que a gente vai conversar disso também, né? Mas você tem toda a razão, né? Acho que é uma discussão super importante para entender esse momento também político-eleitoral. Eu pegaria um gancho aqui com o que o Constantin falou, né? Eu acho que realmente esse processo de desglobalização ele se inicia décadas atrás, né? Mas eu acho que teve um ponto de inflexão muito importante, né? Que eu acho que meio que foi um desafiador para essa ordem unipolar que a gente tinha, que foi o atentado às Torres Gêmeas, né? Acho que ali começa o século XXI de fato, né? E aí o que acontece? Nos Estados Unidos ele se vê projetado a começar a história do combate ao terror. Ele vai ao Oriente Médio, inicialmente ele é apoiado por todos os organismos multilaterais no Afeganistão. A invasão do Iraque é um pouco contestada. Então, por exemplo, a Rússia, que apoiou os Estados Unidos no Afeganistão, não apoia no Iraque. A China também olha com olhos um pouco mais estranhos, né? Concomitante a isso, o que está acontecendo no mundo, né? Você acaba tendo a Global Financial Crisis, depois você teve a crise europeia, né? E o que acontece, eu acho que o Constantino colocou muito bem, é assim, o americano médio, ele perde um pouco, né, do apelo dessa globalização. Então, quando você compara o share, a participação de pessoas que trabalhavam nas indústrias de manufaturas dos Estados Unidos, né, há 30 anos atrás com hoje, né, dentro do agregado como um todo, ela caiu absurdamente, né? Sobretudo nesses swing states que a gente vai discutir mais à frente, os estados importantes, né, que basicamente decidem a eleição. Então, o americano médio ele começa a contestar se, poxa, tudo que a gente está fazendo tem sido bom para nós, né? E ao mesmo tempo que tudo isso acontece, né, tem a Rússia, tem a China, né? Eu acho que não é um fenômeno exclusivo dos Estados Unidos, como você colocou, do outro lado do Atlântico você tinha um Brexit, né? E os Estados Unidos ele, então começa a ser um pouco mais nativista, ele começa a olhar um pouco mais para dentro e deixar um pouco o pano de fundo do seu policial do mundo, né? Então os Estados Unidos ele triga o processo de globalização, ele começa nos anos 80, nos 90 profunda, e depois tem uma exaustão desse processo, que aí eu acho que com essas outras potências desafiadoras, digamos assim, a coisa começa a ficar mais diferente, né? Eu acho que a Covid catalisa e acelera esse processo. Tá? Vitor, e reforçando esse teu ponto, né? Essa transição, né, de empregos da manufatura, né? Você tem essa transição para serviços terem um peso cada vez maior na economia. Talvez isso nem seja tão diretamente
fruto da globalização. Pelo menos a mudança tecnológica acaba tendo um papel também, né? Mas, na prática, é o que acontece em vários países desenvolvidos, né? Você perde empregos mais tradicionais na indústria, etc. Você cria empregos em, sei lá, indústrias mais tecnológicas, toda a parte em próprio TI, indústria de serviços em geral. Mas, claro, para alguns indivíduos, essa transição é difícil, é complicado, né? Uma pessoa passou a vida inteira trabalhando numa linha de produção na indústria, de repente essa fábrica fechou porque a produção daquele bem agora é feita em algum lugar na Ásia, né? E por mais que você tenha criado talvez até mais empregos em TI, no Vale do Silício, alguma coisa, para aquela pessoa, enfim, ficou difícil, né? Ela passa por dificuldades, né? E isso também começa a criar um certo apelo a uma espécie de populismo, né? Que a gente vê nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo. Então, pelo que eu entendi aqui, é um contexto que ele surge antes da pandemia. Eu acho que o marco, né, a gente pode colocar aí o atentado de 2001 ali. E aí depois, meio que esse processo ele foi mostrando que ele não era tão benéfico efetivamente para os Estados Unidos com o passar do tempo, e talvez a pandemia seja o trigger ali para isso virar a chave, não só para os Estados Unidos, como para os outros países. Porque até então, meio que só os Estados Unidos não estavam enxergando vantagem naquilo. A partir do momento que você tem essa virada de chave, talvez os outros países tiveram esse sentimento também, ou vocês acham que todo mundo tinha esse sentimento, mas faltava alguma coisa para efetivamente fazer o processo mudar? Eu acho que é mais a posição das empresas. Tá? Até a pandemia, era uma visão de que, olha, para o bem geral, para o bem-estar geral da economia, por mais que você cria dificuldades para algumas pessoas que foram pegas nessa transição, né, você acaba gerando mais riqueza na economia como um todo, porque você está criando várias oportunidades em outros lugares. Então, as empresas continuam focando, não, vamos especializar, vamos criar essas cadeias complexas. A pandemia deixa claro que existe risco também para os processos produtivos, né? Então, aí você começa a ter um motivo também por parte das empresas, para o próprio planejamento estratégico. Opa, espera aí, vamos criar uma coisa, vamos trazer de volta para casa. E aí você começa a juntar essa demanda por mais empregos locais, em parte para essa população deslocada do processo de pandemia, com uma vontade, acho que, das empresas de criar cadeias de produtivas mais robustas, pelo menos menos vulneráveis a problemas X que possam ocorrer lá fora. Então, é um pouco de tudo, é muita nuance. Meio que é um misto, né? Eu acho que tem um ponto que ilustra bem isso, que é quando a gente teve a Revolução Industrial na Inglaterra, né, e assim, claramente isso foi positivo para a economia e para a própria Inglaterra, mas isso teve um processo de transição de 20 anos, pelo menos, que comprometeu boa parte dos trabalhadores que antes trabalhavam com que as máquinas depois pegaram. Você teve aquele movimento de quebra de máquinas, né, que ficou bastante famoso na época. Então, assim, não é que, obviamente, é positivo para a economia, mas existe uma transição, existe um custo, existe uma dor durante esse processo, né? Entendi. E para você ver, para a gente falar de um tema de hoje, a gente voltou agora. Do século XIX. Tem que fazer as referências históricas, né? Não, perfeito. Muita contextualização, né? Tudo que envolve a geopolítica. E antes de eu colocar um ponto aqui para a nossa discussão, para a nossa conversa, só gostaria de fazer uma correção junto aos nossos ouvintes. Nós estamos agora gravando o episódio número 70, tá, pessoal? Não é o 69. Boa. O 69 nós disponibilizamos. A gente trouxe um pouco aí do cenário em relação às commodities. Nós tivemos aí um convidado super especial da Capital Investimentos. Então fica aqui o convite também para os nossos ouvintes escutarem o episódio que nós gravamos, que é o 69, agora nós estamos no 70. Boa. Então aqui trazendo um ponto, já que a gente trouxe a questão mais geopolítica, né? E a gente percebe que em um ano como 2024, onde nós temos bastante eleições ao redor do mundo, isso sempre traz bastante oscilação nos mercados, nos preços dos ativos. Então a gente já esperava um pouco que isso acontecesse por causa dessas eleições, mas aconteceu um pouco mais cedo até do que a gente planejava, ou geralmente acontecia. Se a gente for pegar aí, historicamente, aconteceu um pouco mais cedo, começou ali em junho, muito em função ali do debate, né, entre Trump e também o Joe Biden, né, nas eleições nos Estados Unidos. Depois, ainda nas eleições, a gente viu ali o atentado contra o ex-presidente Trump, e depois também teve a desistência do atual
presidente dos Estados Unidos. Então a gente teve bastante coisa acontecendo de junho até agora. E eu gostaria de ouvir de vocês um pouco. Qual a leitura de vocês em relação a esses movimentos? Quais foram os impactos, né, para o mercado? E também o que pode acontecer em relação à corrida presidencial americana daqui para frente? Não, eu acho que os mercados eles têm se comportado dentro do esperado, dado o inesperado, né? Como você falou, o que a gente vivenciou aí nos últimos 45 dias, assim, foi absurdo, tá? Obviamente teve muita volatilidade, né? A gente já tradou o fim do mundo, já tradou a recuperação do mundo, né? Mas assim, eu acho que está dentro das regras do jogo. Como eu falei, né? Eu acho que o mercado ele se comportou ok dentro das coisas inesperadas, né? E eu acho que assim, o impacto que pode ter ainda para a eleição existem temas e temas, né? Às vezes voltou 2 semanas atrás, agora parou um pouco, mas o tema da recessão econômica, né? Então, depois do último dado de emprego americano, será que a gente está indo para uma recessão? Então, essas narrativas se ecoarem muito, né, pode efetivamente afetar o resultado da eleição, né? Mas, assim, eu acho que em termos de mercado, quando a gente olha, observa, assim, o mercado ele parece... Assim, a menos que a gente, de fato, né, tenha um cisne negro, aconteça algo inesperado, um banco grande quebre, a gente tem um problema de liquidez nas operações de curtíssimo prazo. Sim, o mercado parece estar ok. Assim, eu acho que o que pode influenciar as eleições é a narrativa do mercado. Mas, Vitor, você acha que um cisne negro já não aconteceu? Não, já. Seria o cisne negro do mercado agora. Seria acho que da política, acho que já não, foram vários. Né? A gente não, cisnes brancos é que a gente não viu. Boa. Não, e isso chama muita atenção, né? Quando a gente pega o que aconteceu de fato, né? A gente teve o atentado ao Trump, efetivamente. Eu acho que esse foi o cisne negro aí mais forte, né? Um evento que não estava previsto. Mas eu diria que talvez a desistência do Biden fosse algo que, querendo ou não, o mercado começava a tradear até depois do próprio debate, né? Dado a postura que ele teve ali e tudo mais. Então, acho que foram movimentos... Acho que esse efetivamente... O atentado talvez seja o movimento que mais impactou. Mas mudou, né, a dinâmica da eleição. A gente começou o ano, parecia meio claro, vai ser um repeteco 2020, de 4 anos atrás, isso. Aí, enfim, né, começou a aparecer aquela cobertura na imprensa, o presidente Biden está com uma certa dificuldade, teve aquele episódio lá nas comemorações dos embarques do aniversário dos desembarques da Normandia, né, que mostraram ele meio que caminhando na direção contrária dos outros líderes dos países que estavam lá presentes. Enfim, começou a ter um pouco a cobertura. Poxa, será que ele estava velho? Claro, a campanha do Trump, os republicanos meio que também martelando aquele ponto, achavam que isso ia ser um ponto super importante da eleição. Aí veio o debate, né? Nossa. Claro que esse problema ia ser uma dificuldade para o presidente na campanha, né? Então, acho que naquele momento o mercado começa a precificar, a campanha está indo, a probabilidade da vitória do Trump está crescendo. Né? Aí vem o atentado, né? Aquela foto famosa depois, lá com Trump com o pulso levantado, né? Poxa, eu vi algumas manchetes dizendo, acabou a eleição, Trump levou, né? E a reviravolta poxa, a troca de candidato tão em cima, acho que também nunca aconteceu, né? O processo das primárias já tinha rolado tudo, então baita de um cisne negro, né? E acabamos hoje, né? Nessa eleição que parece estar aberta, né? Sim. Enfim, né? E temos assunto para hoje, então. Né? E falando nessa questão de eleição aberta, né? Acho que é legal a gente aproveitar o momento e falar um pouquinho de como que é o processo eleitoral efetivamente lá nos Estados Unidos, né? Porque não é igual aqui no Brasil, que é 50% mais um, e aí a gente tem efetivamente o candidato vencedor. Até em 2016, né, a eleição que o Trump acabou vencendo, na época ele venceu em votos absolutos a Hillary, né? Porém, ele acabou sendo eleito. Por que isso aconteceu? Como é que funciona esse processo lá? Não. Eu começo a ser completo. Completo. Origem histórica, né? Eu acho que o sistema eleitoral americano ele foi criado no século XVIII, né? 1700, a independência americana, 1776, né? Então, acho que parte do motivo pelo qual os Estados Unidos criaram não uma eleição nacional, e sim uma coleção de eleições regionais dos estados, tem a ver, bom, primeiro, né, que os Estados Unidos foi
literalmente construído de baixo para cima. Né? Você tinha as 13 colônias que eram administradas meio que independentes uma da outra, cada um reportando direto para a metrópole, né? Para Londres. Aí houve movimento de independência, mas cada colônia, eventualmente virou os estados, né? Tinha uma identidade própria, né? E tinha costumes próprios, e tinha leis próprias, etc. E você tinha o fato de comunicação, né? Era difícil fazer uma eleição. Aliás, eleição no século XVIII também era uma novidade, né? Eram poucos países que tinham processos eleitorais dessa forma, né? Então você criou uma coleção de cada estado faz sua própria eleição, né? E somando o resultado dessas eleições estaduais, você tem o resultado nacional. Mas não é a soma dos votos brutos em cada estado, e sim, cada estado tem um certo número de eleitores, de eleitores que participam de um colégio eleitoral, né, de representantes do colégio eleitoral. Esse número é proporcional à população de cada estado, mas não é, absolutamente proporcional. Então, os estados menores têm um pouco de representação maior, né? Então, só que cada candidato que vence a eleição em estado recebe todos os votos eleitorais. Então, ganhar um estado por um voto ou por uma maioria, sei lá, 80-20, tanto faz. Você recebe os mesmos números de votos eleitorais em cada estado, né? Tanto é que a gente acaba olhando a eleição americana e dizendo, olha, tem certas eleições estaduais cujo resultado a gente já sabe mesmo antes da campanha, né? Porque um partido tem uma maioria muito clara de apoiadores e em outro estado é uma situação contrária. Então, por exemplo, sei lá, Califórnia, né? Califórnia, os democratas têm uma vantagem enorme. A gente sabe, os democratas vão ganhar a Califórnia, eles vão ganhar Massachusetts, eles vão ganhar o estado de Nova York. Historicamente, sabe, há muito tempo que esses resultados não se repetem. Mas a gente tem vários estados onde o resultado não sabemos, né? Em uma eleição pende para um, em outra eleição pende para outro, né? Tanto é que um dos nomes é os estados pêndulo, né? Então você tem, sei lá, uma lista de 10 estados onde normalmente o resultado nacional acaba sendo decidido. E você tem razão, e aconteceu na história de que o candidato que recebeu mais votos no colégio eleitoral não foi o candidato que recebeu mais votos na eleição nacional. Se eu não me engano, isso ocorre com Gore e Bush. Sim. Em 2000. Própria Hillary e Trump. Enfim, né? Então, perfeitamente plausível que a gente tenha uma repetição desse cenário. Mas, enfim, faltou alguma coisa? Não, acho que é basicamente isso. Nos Estados Unidos a gente tem essa digamos, eleição indireta, né? Hoje, basicamente, só para dar uma ilustração, assim, né? Para os democratas vencerem a eleição efetivamente, eles têm que necessariamente ganhar com uma margem de 2 ou 3 pontos a nacional, por conta da distribuição dos delegados. E é por isso também que, às vezes, assim, a pesquisa nacional ela não é tão interessante de ver. O que você precisa ver são as pesquisas dos estados que o Constantino mencionou, né? Especificamente 7 estados, né? A Nevada, Michigan, Pensilvânia, North Carolina, Wisconsin e Arizona e Georgia. Boa memória. Então, você fica vendo as pesquisas nesses estados e assim, é difícil fazer pesquisas. A gente reclama das nossas pesquisas aqui, mas lá é muito difícil, porque, por exemplo, o voto não é obrigatório. Sim. Então, como é que tu vai ajustar a tua amostra para, né, uma pessoa que vai efetivamente votar e não votar? Ela pode dizer que vai votar, mas talvez ela não vote. Então, é difícil fazer as pesquisas. Então, às vezes, tem uns resultados muito estranhos. E como o Constantino falou, isso é uma característica muito interessante da eleição americana, é que sempre é muito páreo a páreo. Então, assim, você nunca vê, salvo, assim, estados, por exemplo, Califórnia, que é sempre muito democrata, ou Texas, que é sempre republicano. As margens de, por exemplo, Michigan, né, Georgia, é 1 ponto, 2 pontos, sabe? Nevada, na última eleição, eu acho que o Biden levou com menos de 100 mil votos de diferença. Então, são coisas que é muito páreo. São detalhes, né? Entendeu? São detalhes. Então, e o que importa são as pesquisas desses, que é os estados pêndulos, os swing states. Né? Completando o ponto, né? Inclusive, por ser resultado tão apertado nesses estados, muitas vezes o que determina se um partido ou outro partido vai levar não é nem tanto o apoio
que aquele partido tem no Estado, mas a capacidade daquele partido de mobilizar os apoiadores a irem votar no dia. E lembrando, nos Estados Unidos a eleição é dia útil normal, as pessoas têm que trabalhar, então é muito fácil. Putz, não deu tempo, está chovendo. De convencimento mesmo, isso. Né? Isso. Esse ponto é super interessante, era até uma coisa que eu ia comentar, né? Porque enquanto o Biden estava na disputa, né, muito se falava que os jovens efetivamente não iriam ali votar, e aí ele poderia perder uma base eleitoral muito grande. Sim. Com a chegada da Kamala, né, agora concorrendo, a expectativa é que talvez ela consiga trazer efetivamente esse público, e aí é onde a gente pode ter a possível virada nesses estados pêndulos, né? E aí é interessante a questão de entender como é que funciona esse processo, até para trazer um pouco de como é que está sendo a agenda tanto do Trump quanto dela por lá, né? Porque o Trump, por exemplo, Las Vegas, né, que fica lá em Nevada, ele foi por lá e falou que ia zerar os impostos da gorjeta, por exemplo, que é onde os garçons recebem por lá, né? Então, naturalmente, é para uma política para tentar vencer ali a votação nesse estado pêndulo, né? Então é interessante entender como é que funciona esse jogo versus como que os candidatos trabalham isso. Inclusive, a seu favor. A Kamala foi lá e falou a mesma coisa. Só pra ver. O atentado do Trump, se eu não me engano, foi na Pensilvânia também, que também é um estado pêndulo. Super importante. Né? Talvez o mais importante. Talvez essa questão do atentado aí possa também fazer essa virada de votos, né? Sim. E só um complemento até, vocês disseram, né, em relação a ser o dia útil, o dia da eleição dos Estados Unidos, é só reforçando esse ano, 5 de novembro, numa terça-feira, que aí traz, né, mesmo não sendo voto obrigatório, você tentar ali fazer com que as pessoas votem, então vale muito, né, faz muita diferença, todo esse trabalho antes da eleição para você conseguir esses votos. Aí também uma última informação, foram 5 vezes que o candidato foi eleito sem o voto popular. Opa. Então, aqui é mais um complemento em relação aos comentários de vocês. E é bom falar também que não é urna eletrônica, né? Então, assim, é papel impresso. Então, assim, pensando de velocidade, né? De novo, é um dia útil, imagina, os colégios eleitorais lá devem estar cheios, então, por ser voto impresso, pode demorar, enfim. Então, é realmente um processo de convencimento muito grande. Né? Perfeito. Aliás, cada estado tem o próprio sistema. Então é tão confuso, até tem esse aspecto. Então, você tem estados, por exemplo, que é em papel, mas é um carimbo. Isso, né? Tipo uma... Sabe aquelas cartão de computador da década de 60 que você fura? Então, você fura o bicho, a cédula, e aí tem uma máquina que conta. O jogo do bingo, né? Que você na eleição de 2000, por exemplo, né? A definição na Flórida foi aquele problema que a máquina não furava direito, tinha um papelzinho que não saiu completamente. Aí o juiz tinha que definir, não, o papel, o buraco foi furado plenamente ou não, né? Nossa. Então, o potencial para ter questionamentos e problemas é grande. É gigante. Mas um ponto, né, que a gente tocou por cima, e acho que talvez seja importante reforçar, né, essa importância de mobilização dos apoiadores, né, e talvez até seja um gancho para um outro assunto para a gente abordar, né, também torna importante aumenta a importância do tema que está sendo discutido na campanha. Né? Então, por exemplo, né, nos últimos anos, desde a mudança da composição da Corte Suprema, né, e a decisão recente do Supremo americano, né, de devolver para os estados, né, as decisões sobre se permitir ou não o aborto e sobre quais condições, né, isso se tornou um tema que mobiliza mais opinião pública. Né? Sempre foi um tema importante nas campanhas eleitorais americanas, né, mas nesses últimos 2 anos, em eleições, por exemplo, regionais ou legislativas, né, tem sido um tema que tem, por exemplo, mobilizado o voto democrata. Né? Aí o Vitor mencionou, foi você, enfim, alguém na mesa aqui mencionou sobre o voto jovem. Né? Sim. De fato, né, tinha aquela percepção, poxa, o Biden não está energizando os jovens a votarem. Né? Agora, parece que isso vai ser algo potencialmente mais, enfim, uma fonte maior de votos para os democratas. Né? Então é uma eleição que está aberta e esse tema de mobilizar voto, acho que até o último dia pode mudar.
Perfeito. Então agora eu gostaria de ouvir de vocês um pouco em relação a como estão as expectativas, né? Quem está à frente, que vocês acabam acompanhando, Kamala, Trump, e também eu sei que é difícil a gente falar um pouco sobre isso agora, né, nas prévias, mas talvez dê para a gente entender um pouco como que vai ser um governo Trump e como que será um governo da Kamala. Então vocês poderiam falar um pouquinho desses dois pontos, as expectativas e também como seria o governo de cada um. Não, assim, acho que eu vou começar pelo mais fácil, tá? Acho que tem uma compreensão de que assim, o governo da Câmara vai ser um Biden 2, tá? Com um pouco mais de apelo a créditos para famílias, alguns subsídios, vai contemplar um pouco mais essa parte social. Então, vai ter esse incremento gradual do welfare state americano, tá? Acho que aí a novidade mais é com o Trump, né? Acho que o Trump, acho que uma coisa que é muito latente nele é a política comercial, né? Ele quer implementar uma política comercial, né? Controlar o déficit econômico que ele tem com alguns peers. Ele quer enfraquecer o dólar. Provavelmente é difícil isso, mas enfim. E ele tem uma agenda de corte de impostos e de desregulação, né? Então, assim, é difícil também, por exemplo, essa questão das tarifas. É difícil você entender o quanto disso é retórico e o quanto disso é, de fato, algo que ele vai perseguir, né? Acho que com a China, por exemplo, ele vai perseguir, né? Acho que com os parceiros europeus, acho que você pode ter um meio termo ali, uma negociata, tá? A redução de impostos que ele está propondo, sim, acho que agrada algumas companhias, mas acho que agrada mais a agenda de regulação, né? Ambos os partidos, assim, o Trump fez um corte de impostos lá atrás, que vai ser estendido agora, né? Ambos os partidos vão exceder esse corte, né? O fato é que os democratas eles vão meio que taxar algumas coisas para dar um offset e o Trump vai taxar menos, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Assim, os candidatos é engraçado porque hoje, né, o que está em alta não é uma discussão muito de pautas econômicas e de quem vai fazer o quê. Ambos dizem que vão combater a inflação, né? Então, assim, as coisas são muito parecidas. Teve a questão das gorjetas e tal. O fiscal vai continuar meio que confuso, né? Enfim, frouxo. Então, acho que não vai mudar. Assim, acho que talvez a gente tenha mais riscos e mais coisas assim tempestivas no governo Trump porque ele é mais errático, né? E a Câmara meio que acho que a gente vai caminhar para o mesmo final da história, digamos assim, tá? Nos dois. Mas eu acho que com a Kamala Harris e hoje o status quo, eu acho que isso daí vai de maneira mais gradual. Com o Trump é um pouco mais tempestivo. E aí, olhando para, poxa, como é que estão as pesquisas agora? Quem é que está na frente, né? Como eu falei, é difícil, tá? Porque o que importa mesmo são essas pesquisas, sobretudo desses 7 estados. A Kamala, ela conseguiu recuperar uma boa parcela do que o Biden. O Biden estava atrás em todos os estados e por uma boa margem, tá? Então, a Kamala conseguiu recuperar. Então, tiveram pesquisas na margem que foram muito, muito positivas para ela. Só que o que acontece? Nessas pesquisas, às vezes, tem problemas, né? Problemas metodológicos, alguns vieses, é normal. Então, tem pessoas especializadas que tentam fazer agregados dessas pesquisas e meio que penalizar essas pesquisas de acordo com os erros históricos, de acordo com a metodologia delas, etc., né? E faz um agregador, né? Nesse agregador, aí depende, né? Tem do New York Times, tem do Real Clear Politics. Aí está meio a meio, né? Eu gosto muito de olhar do Real Clear Politics e aí mostra o Trump marginalmente à frente, né? Nesses swing states, né? Mas assim, quando eu digo marginalmente à frente, é realmente marginalmente à frente, 0,2, tá? Nossa. 1 ponto no máximo, né? E assim, mas eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos dias foi que o momento da Kamala, que era muito positivo, se reduziu. Então ela começou, por exemplo, pesquisas mostravam que ela estava empatando em Michigan com o Trump. Michigan era um estado que provavelmente Trump ia perder. Então, um empate já é uma conquista, né? Algumas pesquisas também na Pensilvânia e tal. Então, assim, a observar, porque eu achava que esse momento da Câmara iria durar pelo menos até a Convenção Democrata. Geralmente, quando você tem a Convenção dos partidos, né, você tem um boost no candidato, o final do último boost. O último assim, gás ali. O último gás. E aí depois você meio que normaliza, né? O Trump já está normalizando, já passou a republicana, né, convenção, e agora vai ter a democrata. Começou hoje, inclusive. Então, achei curioso essa perda de momento, meio que estabilizou em alguns estados, perdeu em outros. Então, assim, eu estou curioso para ver as pesquisas que vão sair depois da Convenção Democrata, que eu acho que vai dar um pouco mais de clareza e vai sair um pouco do ruído, né? Então, hoje, estou marginalmente Trump, mas
Está bem aberto, eu diria. Observar né? nas próximas 2 semanas. Legal. Eu acho que o que dá para dizer, né, é que você tinha um cenário onde o favoritismo do Trump estava se tornando absolutamente claro, né, e a reviravolta com a entrada da Câmara na campanha tornou uma eleição completamente aberta, porque aí, como o Vitor falou, as vantagens são mínimas, né, certamente dentro da margem de erro, e mesmo só para ressaltar o ponto de como a metodologia de cada pesquisa está alterando os resultados, você tem pesquisas que mostram, sei lá, Trump à frente 0 alguma coisa, e para o mesmo estado, mais ou menos no mesmo período, outra pesquisa mostra a Câmara está 5 pontos na frente. Né? Então, a margem de erro está grande. Né? Está no detalhe. Né? É uma eleição que vai ser definida no detalhe, tem a convenção do Partido Democrata dos próximos dias, você vai ter alguns debates, não está inteiramente claro quantos são, né? Então, enfim, muitas emoções até o último capítulo, certamente, né? E um ponto que o Vitor, acho que o Vitor fez uma ótima análise sobre a economia americana, né, acho que um ponto que ele não tocou e que também acho que pode ter consequências a eleição americana é toda essa discussão geopolítica que a gente está passando no mundo. Né? Aí acho que teve diferenças bastante claras entre os dois últimos presidentes, nem falar nos candidatos. Né? Você teve o governo Trump, 2016 a 2020, né? E o governo Biden começa em 21, né? E vai até o final desse ano, né? Comecinho do ano que vem, na verdade. Onde, sob o Trump, os Estados Unidos adotou uma postura um pouco mais protecionista, né? Você teve aquelas demandas do Trump, por exemplo, com relação à OTAN, né? Exigindo, não, os países da OTAN precisam pagar mais dos gastos com defesa, não podem só depender dos Estados Unidos. Né? Você teve uma postura muito dura na renegociação do NAFTA com o Canadá, especialmente com o México. Né? Tem toda essa discussão sobre imigração na fronteira com o México, né? Onde claramente aí os republicanos sob o Trump têm tido essa postura mais protecionista, mais, até um certo ponto, isolacionista. Né? O Biden tentou reverter isso. Né? Então, você teve os Estados Unidos que foi mais... tentou engajar o resto do mundo. Né? Você teve o episódio da guerra na Ucrânia, né? Onde os Estados Unidos liderou a formação de uma coalizão para apoiar militarmente, né? Enfim, e economicamente a Ucrânia. Né? Então, fica essa pergunta, poxa, se o Trump vencer a eleição, como que fica esse relacionamento entre Estados Unidos e Europa? Né? Vai se manter aquela constelação de forças, né, que se estabeleceu desde o último pós-guerra, ou a gente vai ter, enfim, um mundo cada vez mais multipolar e menos coordenado? Né? O relacionamento dos Estados Unidos com a China, aí talvez não tenha tanta diferença, né? Mas importa como os Estados Unidos está engajando com outras partes do mundo quando entra nessa discussão da China. Né? Então, nesse sentido, me parece que os democratas hoje são vistos como mais continuidade em relação ao que a gente teve no passado. Né? Então, é algo mais conhecido, né? Enquanto Trump é mudança. Então, indo para algo desconhecido que a gente não sabe direito. E, claro, se é desconhecido, né, trazendo a conversa de volta para o mercado, claro que temos mais risco. Né? Não sabemos como vão se dar essas forças, como vão ser essas interações no futuro. Né? Então, eu queria até pegar 2 ganchos aqui no que vocês falaram. Acho que o primeiro é sobre o debate em si, como isso pode ser conduzido, né? Porque a gente até falou, poxa, a visão ali para a parte fiscal não muda muito quando a gente olha os dois, quando a gente olha o aspecto de discurso, né, com relação ali à inflação, mercado de trabalho, etc., também não muda muito. Só que eu li algumas coisas falando sobre que se o debate se concentrar muito, talvez, nesses temas mais econômicos, talvez a Câmara ela
ela perca vantagem nesse sentido. Porque, querendo ou não, ela é vice-presidente do Biden, então ela participou do governo, então o Trump pode buscar atacar mais para esse lado. Ao passo que, se a gente puxa para a argumentação que tem uma opinião, às vezes, um pouco mais extrema, o exemplo do aborto, né, etc., talvez ali a Câmara ganhe vantagem e o Trump fica um pouco atrás. Vocês concordam com essa visão? Vocês acham que, mesmo na parte da economia, a Câmara ainda consegue desviar? E tem mais um ponto ainda, que é sobre imigração, né, que o Biden vinculou muito a imagem dela com o controle da imigração, etc. Então, como que vocês enxergam a relação desses temas? Assim? Acho que o aspecto econômico ele é até interessante, né? Porque se você olha para os números americanos, da forma que a gente tradicionalmente olha, então, crescimento do PIB, desemprego, evolução da taxa de inflação, né? É até surpreendente, né, que o governo atual não tenha mais apoios por conta da condição da política econômica, né? Se a gente for puramente por resultado, mas não é o que acontece. Você vê uma maioria dos eleitores que acham que a condução da política econômica tem sido ruim, ou que tem mais confiança do Trump vis-à-vis o Biden-Harris, né, o que for. E até fica a pergunta, poxa, por que essa diferença de percepção, né? A melhor explicação que eu vi por aí é que isso tem a ver não tanto com quanto temos de inflação hoje, né? Porque a inflação está aos poucos retornando para a média histórica de 2%, né? Mas por conta daquela percepção das pessoas de que as coisas estão mais caras hoje em relação ao que elas se lembravam lá atrás, né? Poxa, a gente, economista, a gente tende a olhar inflação pela definição técnica, que é a variação dos preços, né? Agora, a percepção da população muitas vezes é, poxa, eu pagava, sei lá, para ir para o restaurante 50 e hoje a mesma refeição custa 70. Poxa, então tem inflação, porque eu estou pagando mais, né? E acho que é esse desconforto que está pesando para os democratas. E aí, se for isso mesmo, acho que não tem solução, porque os preços não vão cair. O melhor que pode ser é que eles vão se estabilizar ou voltar naquele ritmo de 2%. Então, acho que você tem toda a razão. Se o foco da campanha for no econômico e essa interpretação, olha, é o nível de preços, não a variação dos preços que importa para gerar essa percepção, acho que aí é uma clara desvantagem. Mas você tem outros temas onde os democratas têm conseguido mobilizar, voltamos àquele tema, mobilizar, né? Que é direitos reprodutivos, imigração, acho que hoje pende mais para os republicanos. A gente volta àquela discussão sobre aquela dificuldade das pessoas que ficaram na transição de indústria para serviços, que sofrem um pouco mais. Acho que imigração é um tema importante aí, né? Então, a resposta honesta é eu não sei. Vai ser definido no detalhe, né? Enfim, Vitor, não, eu acho que tem um ponto. Eu vou entrar nesse ponto, mas dar um passo atrás, que dada essa dificuldade em prever quem está na frente, essas pesquisas nos estados, etc., muita gente, o que é que eles fazem? Eles tentam projetar. Então, não só com pesquisas, né, mas dados demográficos, fluxos de redes sociais, e tentar projetar quem vai ser o vencedor, né? E aí entra uma dificuldade muito, muito interessante, que é, poxa, a Kamala Harris, ela é a incumbente ou ela é a challenger? Porque ela foi ofuscada nos últimos 4 anos. O americano pouco se ouvia falar dela. No início, ela teve que lidar ali com um problema na fronteira, não lidou bem, acabou ficou um pouco escondida. Então, ela não é tão associada ao Biden. Então, e o Trump está aí desde 2016. Ele é fruto daquela história que eu comecei aqui, né? Poxa, o mundo unipolar sendo contestado, etc. Um ativismo americano. Então, surge o Trump, né? Então, assim, tem essa diferença. E hoje em dia, os incumbentes, eles têm como se pode dizer, né? Eles são penalizados, né? Atualmente, os governos incumbentes, quando eles vão fazer o pleito lá para se reeleger, eles são penalizados. Então, existe essa dificuldade. A Câmara é do governo Biden, ela foi parte do governo Biden, ela está associada a essa inflação alta ou não? Ao problema econômico ou não? Então, eu acho que isso é um ponto interessante, que às vezes acaba sendo até mesmo uma vantagem para ela. Tá? Mas aí, entrando no ponto mais de fato, assim, quando você pega, sobretudo, esses swing states, esses estados pêndulos,
Assim, economicamente, os dados não são tão ruins. Tá? Eu acho que assim, quase todos eles, acho que dos 7, 6 estão com inflação 3 vezes acima do que rodava realmente no pré-pandemia, e 2 estão com taxa de desemprego um pouco mais altas, aí, que é Nevada, em especial, e Michigan, que está subindo. Mas não é nada alarmante. Então, assim, eu acho que o tema econômico, eu não sei se o Trump consegue... Assim, acho que o ganho que ele tinha com essa história do econômico, ele já teve. Acho que já está internalizado nas pesquisas. Tem uma satisfação com relação ao índice de preços, tem uma insatisfação ali pontual com o desemprego está aumentando aqui na margem, mas assim, não parece ser tanto. Eu acho, então, que o debate em si é que ele pode ser importante, porque a Kamala Harris, ela está como candidata democrata há mais de 30 dias. Ela não deu ainda uma entrevista meio que face-to-face a um repórter. Né? Então, ela meio que não teve que improvisar. E, assim, o histórico dela é que ela tem um pouco de dificuldade com relação a isso. Ao menos é o que a gente viu em alguns momentos. Tá? Então, hoje, por exemplo, o Trump tem uma estratégia que é muito interessante, que ele fica falando, poxa, como é que vocês vão votar numa candidata, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, que ficou escondida, entre aspas, tá, durante 4 anos, virou candidata democrata sem ganhar nenhum voto, porque lá os candidatos eles têm as primárias, né, e o candidato republicano ele é votado, ele é escolhido, a Câmara não foi, né, e que ela não falou ainda com a imprensa. Então, ele fica querendo chamar ela para o público, né, para ver se ela cai numa casca de banana e tal. Eu acho que é uma estratégia bem interessante. Não sei se... Bem, a eleição mudou. A eleição era uma maratona, virou um sprint. Né? Então, eu acho que essa estratégia ela vai dar certo. Eu não sei se ela dá certo até novembro. Tá? Então, mas eu acho que o ponto do Trump é trazer ela para falar e trazer ela para o debate. O debate já está... Né, o primeiro debate já foi oficializado entre eles, né, no dia 10 de setembro vai acontecer. Né? E aí eu acho que vai ser meio que essa dinâmica. Tudo bem, pode ser aborto. Eu acho que o Trump ele meio que endereçou, ficou em cima do muro ali, deixou, poxa, vou delegar isso aos estados. Tem gente da base dele que não gostou, porque é muito anti-aborto, mas outras pessoas meio que... eu acho que dá para entender, né? A gente tem um federalismo aqui, os estados são importantes. Eu acho que tem um argumento ali que ele meio que conseguiu neutralizar esse ponto. Né? A questão da imigração é um tema muito forte mesmo, é muito favorável a ele. Né? Ela... Como eu falei, lá atrás, ela foi responsável para tentar controlar esse problema na fronteira, ela não conseguiu. Então, assim, eu acho que o mais interessante do debate em si é o debate. Sim. É vê-la se desenvolvendo, ver se ela consegue, ali no calor da hora, puxar um coelho fora da cartola. E acho que a expectativa é ver como é que ela se sai. Eu acho que esse é o grande ponto. Legal. Só puxando, você comentou sobre ela ser vice, né? Você acredita que os vices, a escolha dos vices atuais, podem influenciar na decisão do eleitorado de cada um ou não? Eu acho que pouco, tá? Eu acho que pouco. Historicamente é pouco. Tudo bem que nessa eleição está tudo muito unusual, né? Digamos assim, pouco usual. Mas eu acho que pouco. O que eu acho que não ajudou os democratas, eu acho que eles poderiam ter escolhido o governador da Pensilvânia, que é talvez o estado mais importante hoje para vencer a eleição. Por N razões não escolheram, tá? Eu acho que ali perdeu-se um pouco, mas assim, era na margem, tá? O efeito que ia ter era ser na margem, né? Então, acho que assim, o vice geralmente não é tão importante, acho que não será tão importante nessa eleição também. Talvez um pouco, mas como eu falei, acho que não é decisivo, não. Sim. Tanto que o vice do Trump, ele é meio que falam que é um Trump ao quadrado, né? Então, assim, ele não buscou usar o vice, usar essa estratégia de trazer um vice para conquistar um estado pêndulo, né? E teve um ponto que você comentou que foi super interessante, que eu acabei lembrando na hora que você estava explicando, que é sobre o sentimento de crescimento dentro desses estados pêndulo, né? E muitos desses estados são estados ali industriais, né? Sim. Michigan é um exemplo disso, e tem Detroit lá, inclusive, né? E aí o Biden, ele teve uma campanha de estímulo efetivamente à indústria muito forte nesses lugares. Né? Então, talvez, aí, se surgir esse tema econômico, talvez a Câmara possa usar isso. Né? Falar, olha, né, uma das coisas que o governo fez e que teve um efeito muito grande dentro dessas regiões foi justamente esse estímulo à produção ali de energia verde, que eles falam, né? Que é os carros elétricos, etc. Aí teve esse estímulo à indústria por lá. Realmente é um insight muito bom. Eu não tinha pensado nessa regionalização efetivamente, né? Acho que foi até o Cons que trouxe de atividade econômica dessas regiões. Certamente.
Bom, trazer para o mercado, Wendel? Vamos lá. Tentar entender agora como que o mercado pode reagir. E aqui eu acho que tudo que a gente está falando até o momento é tentar. Eu acho que quando a gente vai falar de preço agora é tentar ao quadrado. Né? Mais difícil aí da gente conseguir traçar um rumo. Mas como que vocês enxergam um possível governo Kamala, um possível governo Trump? De novo, é muito difícil. A gente falou bastante aqui, principalmente do Trump, né? Porque Kamala, vocês comentaram bem que seria uma continuidade aí do Biden, né? Mas o Trump, vocês comentaram algumas coisas que são interessantes para preço. Um exemplo, a parte geopolítica que o Constantin trouxe, a questão com a China, a questão da taxação de alguns setores em específico. Ele falou sobre semicondutores, por exemplo, colocar um imposto ali de 60%, né? O quanto que isso poderia afetar essas empresas de tecnologia, a redução ao mesmo tempo da carga geral, né? De que está 22 ou 23 hoje, trazendo para 15, enfim. Como que vocês enxergam que os preços podem reagir ali com uma possível vitória do Trump e uma possível vitória da Kamala? Quer pegar primeiro? A pergunta é difícil ninguém responder, né? Olha, então vamos lá. Tradicionalmente, né, historicamente, vitórias republicanas tendiam a ser mais favoráveis a curto prazo para preço de ativo, em especial para a Bolsa. Né? E por quê? Porque tinha aquela percepção de que os republicanos tendem a gostar de cortar impostos sobre as empresas e promover crescimento dessa forma. Né? Então, essa é a resposta tradicional para uma eleição americana. No primeiro dia depois da eleição, se ganha um republicano, isso tende a ser bom. Né? Desta vez, essa eleição, acho que ela é um pouco diferente por conta daquele componente de incerteza geopolítica que você não sabe bem como se trata, né? E você tem também a discussão de protecionismo. Né? Protecionismo é bom para as empresas ou não? Né? E a resposta, acho que como sempre vai ser, está nos detalhes. Né? Aliás, enfim, então a gente não tendo os detalhes do que é a proposta do Trump, fica difícil fazer essa avaliação. Né? Então ele chegou em algum momento na campanha a falar, não, vamos pôr uma tarifa sobre todas as importações. Se caminhar nessa direção, eu acho que isso é ruim para a economia como um todo. É uma decisão inflacionária, enfim, vai levar a criar problemas a médio prazo e vai gerar uma reação mais adversa a preço de ativo. Né? Se for proteções pontuais para produtos específicos, poxa, isso já está em vigor. Né? Você mencionou supercondutores, já os Estados Unidos, sob o Biden, andou impondo tarifas e restrições sobre compra e venda, né? Exportação também de supercondutores para a China. Né? Então, é uma discussão que acho que aí depende do detalhe. E acho que a outra pergunta que a gente sabe a pergunta, né? A gente só não sabe a resposta. Não só bolsa, mas dólar. Dólar fraco ou dólar forte? Né? E responder, poxa, se Kamala ganhar ou se Trump ganhar, isso vai levar um dólar mais forte ou mais fraco? Super importante também para a discussão de preço de ativo aqui no Brasil. Né? Parte do movimento do real, parte dele tem a ver com temas locais e de economia brasileira, mas parte tem a ver com dólar versus todas as demais moedas. Né? Esse protecionismo provavelmente não levaria a um cenário de dólar forte. Então, a gente poderia imaginar um certo enfraquecimento global do dólar num cenário de protecionismo. Né? Mas acho que aí a gente precisa ver do detalhamento das políticas. Então, no primeiro dia é muito difícil fazer essa avaliação. Não, perfeito. Eu concordo com o Constantin. Eu acho que o mercado realmente não sabe, tá? O que esperar. Acho que, por exemplo, um ponto positivo do governo Kamala, né, seria o fato de que provavelmente o Senado irá flipar para os republicanos. Então você vai ter um governo que é mais dividido, que acaba sendo acaba sendo mais positivo ou menos agressivo. Né? Hoje a Câmara ela é republicana? Desculpa, é o Senado, perdão. O Senado. E a Câmara é republicana, só que eles brigam entre si, a gente não consegue aprovar as coisas. O Senado, ele é democrata, entre aspas, mas assim, é uma margem muito pequena, e como uma senadora que era de Arizona, Siena, ela virou independente, saiu, então meio que os democratas perderam, e o Joe Manchin também saiu do partido. Então... Entendi. Então já era, a margem era baixa e hoje já está... diminuiu mais. Entendi. Os republicanos não têm maioria, acho que seja a forma correta. Exato. Se os democratas têm, exato. Entendi.
Então, como eu vinha dizendo, né, eu acho que tem esse lado positivo de um governo democrata que provavelmente vai ser um governo dividido, o que acaba que minimiza esses cenários de extremos, né? O governo Trump, como o Conselho colocou, eu acho que ele vai ser tempestivo no início, né? Então a gente não sabe muito bem o que esperar. Tem parte ali das tarifas, dessa política comercial que eu acho que é retórica, tem parte que não é. A gente só vai descobrir fazendo mesmo, vendo a coisa, né? Eu acho que tem um ponto que aí eu acho que é importante, que assim, que se o Trump ganhar, provavelmente ele vai ter mostrado um will, assim, uma força dos republicanos, que provavelmente ele vai levar à Câmara também. Então você vai ter um Senado republicano, a Câmara republicana e um governo republicano. Isso necessariamente implica que o Trump vai conseguir passar tudo? Não, porque a maioria no Senado dele vai ser pequena. Apesar de ele ter maioria, ele não vai ter os 60 senadores, ele vai ter alguns pouquinhos. E muitos desses senadores ainda são meio moderados. Então, a gente tem a Collins, no Maine, o Murkowski, no Alasca. Eles vão tentar segurar pautas mais agressivas, sobretudo essa coisa de taxar 10% os produtos de Europa e coisas assim. Sim. Então, a gente vai ter que meio que tentar ver, né? Aí, poxa, essa perseguição da política comercial do Trump acaba sendo meio negativa. Como o Constantino falou, ela é neto-inflacionária, mas também ela é meio que recessiva, porque você cria uma incerteza, né? Você quebra o fluxo comercial global, você começa, às vezes, mini trade wars, né? Aqui a colar com a Europa, como pode ter com o Japão também. Então, acho que isso do mercado, poxa, a gente não sabe, né? Ao mesmo tempo, o Trump ele vai cortar impostos aqui, tem uma agenda de desregulação, que os democratas têm, uma agenda de regulação, e as empresas acabam vendo de uma maneira positiva isso lá, ter menos regulação. Então, é meio que, é misto, assim. Então, eu acho que eu dou muito peso à opinião do mercado. Hoje, eu vejo o mercado sem opinião, né, com relação a isso. Obviamente, quando o Trump, sei lá, se ele vencer, aí o peso mexicano vai desvalorizar, vai ter algumas coisas de imediato, de curto prazo, mas tende a se ajustar com o decorrer, eu realmente acho que a gente só vai vendo mesmo. Agora, Vitor, vamos ver se você concorda comigo, né? Independentemente de quem ganhar a eleição presidencial, acho que o mercado vai preferir que, se ganhar a Câmara, que os republicanos ganhem pelo menos uma das câmaras do Congresso e vice-versa. Se ganha o Trump, que os democratas tenham controle de ao menos de uma casa para ter um contrapeso ao outro, né? Porque um pouco você volta àquela visão, né, também tradicional, né, de que, olha, os democratas gostam de gastar mais, os republicanos gostam de reduzir impostos. Em ambos os casos, piora o resultado fiscal. É negativo, E como existe a percepção, poxa, talvez a dívida pública americana está crescendo rápido demais e seria bom ter um controle, né? Não ter nenhum partido controlando legislativo e executivo talvez seja uma forma de frear essa piora fiscal de médio prazo, né? Então, acho que esse é um ponto importante também. Concordo totalmente. E assim, sob ambas as administrações, o fiscal vai continuar, entre aspas, ruim, né? Acho que hoje o mercado ele tem uma grande complacência com o fiscal americano, tá? Isso, inevitavelmente, acho que vai deixar de acontecer. Não acho que seja coisa de curto prazo, mas hoje não é tema. Hoje o pessoal não se preocupa. E até um gancho nessa questão do fiscal, né? Uma coisa que eu também li bastante, que particularmente me preocupa, é justamente sobre o prêmio de risco que aí talvez um governo com mais incerteza pode trazer. Vamos dar um exemplo aqui para o Trump, né? Então, é um governo ali que a gente sabe que é um governo mais vocal, efetivamente, que fala bastante e tal, e isso gera incerteza, gera ruído, e aí você tem prêmios de risco maiores quando você tem esse tipo de governo. E aí, quando a gente fala de prêmio de risco, o que mais me chama a atenção é um possível aí aumento da curva de juros de longo prazo, né? E aí impacta, aí você tem essa abertura da curva longa com esse contexto de um fiscal que não se enxerga, né, uma resolução a médio prazo, talvez seja um ponto aí também de atenção. Não que com a Câmara isso não aconteça, né? Porque naturalmente, se você não tiver o controle ali, você pode até não ter um aumento grande, mas você vai continuar ali com um juro longo mais elevado do que a gente observava em momentos anteriores. Mas acho que é um ponto realmente de bastante atenção, e dólar forte, igual vocês comentaram, né? E as questões geopolíticas, naturalmente, ali tem que se olhar como que é o efeito pós, né? É difícil você traçar, principalmente a questão comercial, né? Quando você coloca uma taxa, é muito difícil você saber, antes efetivamente do comportamento, o que pode acontecer dali para frente. Isso aí. Tem um estudo que a gente fez aqui na área, que eu acho que é legal compartilhar, que é sobre o comportamento do S&P. A gente pegou as eleições lá desde 1932, né? E trouxe como é que foi o comportamento do S&P 3 anos após as eleições, né? Isso anualizado, né? Então,
Passou a eleição, naturalmente naquele ano eleitoral você tem um aumento da volatilidade, os mercados estressam bastante, mais em outubro, setembro do que é o que a gente viu agora, né, que em junho já começou a chacoalhar, mas quando você olha 3 anos depois, o retorno anualizado fica em torno ali de 8% a 9%. Né? Então, meio que assim, independente de quem... E aí, olhando sem olhar nome de quem venceu, né? Pegando só os anos eleitorais e fazendo essa análise. Então, parece que é uma coisa que tem um efeito momentâneo forte, mas talvez a médio prazo isso se dissipa nos preços, né? Bom, passamos por tudo, uma pauta completa, hein, Wendel? Acredito que sim. Acho que deu para ter aqui uma aula sobre eleições americanas, tanto a que está por vir, quanto também olhando historicamente. Então, claro, tem muita coisa para acontecer ainda, né? Antes do dia 5 de novembro, a gente vai acompanhar e quem sabe a gente traz aqui uma atualização para os nossos ouvintes. Quem sabe não, né? A gente já faz o convite ao vivo para Perfeito. pós-eleições, agora a gente tem um repeteco dessa conversa. Excelente. Vocês querem acrescentar mais algum ponto? Tá tranquilo? Eu acho que a gente cobriu todos os principais. Boa. Então agora a gente vem para nossa conversa de elevador, ou elevator speech, né? Aproveitar que a gente está falando aqui de eleições americanas. É mais um bate-papo direto aqui com vocês, né? Sobre alguns temas específicos. E o primeiro, obviamente, a gente está falando de eleições, não poderia deixar de perguntar para vocês, né? Vocês já vivenciaram muitos processos eleitorais aí ao longo da carreira e estudaram, obviamente, muitos deles também que vocês não acompanharam, né? Qual foi o que mais surpreendeu na visão de vocês, de toda essa análise? Olha, o mais... Não foi uma surpresa no sentido do resultado inesperado. Acho que eu tenho duas respostas, tá? Então vamos lá. O resultado mais inesperado, acho que foi a vitória do Trump em 2016. Uhum. Acho que quase todo mundo foi dormir achando que a Hillary ia ganhar, as pesquisas mostravam lá na frente, e acordamos Trump eleito presidente. Então, acho que surpresa foi essa, né? A eleição mais curiosa, mais diferente, acho que foi a eleição de 2000. Acho que 2000? Foi 2000, isso. Entre Gore e Bush, né? Não pela campanha em si, que foi uma eleição, acho que tradicional, né? Mas aquele resultado da Flórida que definiu quem levou por conta do colégio eleitoral, né? Que a coisa foi tão apertada, mas tão apertada que passaram-se semanas de contagem, recontagem, pode contar, não. Aí eles começam a ver exatamente o que eu tinha contado aí o juiz antes, olhando né? ali, O episódio, poxa, mas a máquina perfurou o papel, então, poxa, mas se descolou o papel, então conta o voto. Se não, não. Se é ficou pressionado, mas, enfim, foi bizarro aquilo. A verdade é essa. Tem alguma diferença? Acho que do meu lado, sendo bem sincero, acho que essa eleição dos Estados Unidos é uma coisa absurda. Então você pega lá os 2 anos atrás, até um ano e meio né? atrás, né? O Trump sob vários processos, né? Você pensa, pô, esse cara está morto politicamente. Ele não só revive, como ele toma o partido, como ele fica super competitivo, o Biden começa a desidratar, depois o Biden começa a recuperar depois do State of Union, porque basicamente a barra era muito baixa, né, para o discurso, ele consegue dar um discurso ok, então o pessoal, puxa, então ele tem capacidade. Então a gente foi para o primeiro debate, foi aquilo que chocante, né? O que acontece depois? Então, o Biden ele renuncia. A gente também tem um atentado com o Trump. Ela é indicado então a vice-presidente sem nenhuma mini primária, sem receber nenhum voto, uma pessoa que era muito contestada dentro do próprio Partido Democrata. E hoje a gente está aqui nessa. Então, assim, realmente é a história passando na nossa frente, tá? Acho que isso daqui vai ser relembrado anos e anos. Eu acho que o que tem acontecido é muito, muito interessante. Verdade. Fazendo storytelling assim, né? Você fica... Não, Vitor tem razão. Daqui a 4 anos, quando a gente fizer esse bate-papo falando da eleição de 28, né? Se fizesse a pergunta, a resposta provavelmente a de 24 foi bem... História na frente. mais trick. Não, legal, muita coisa mesmo. E agora, para finalizar, uma pergunta mais tranquila, né? Uma indicação de vocês, tanto do mercado quanto também do dia a dia, em relação a livros, séries, filmes, o que vocês quiserem indicar aqui para os nossos ouvintes. Da última vez eu indiquei um livro, né, do Henry Kissinger, Diplomacia. Né? Eu acho que já tinha na cabeça essa coisa de geopolítico, de eleições e tal. Então, acho que cabe também aqui. Então, acho que talvez o mais importante assim, para a educação dos demais e tal poxa, eu lembro de um professor meu que falava, você vai entender o mercado quando você pegar o Financial Times, ler de início ao fim
entender tudo. Né? Então, talvez esse é um exercício que vale a pena. Então, você começa a ler o Financial Times do início ao fim, sobretudo a parte também de preços, e ver como é que está o FX, rates e tal. E o que você não entender, você se aprofunda e estuda mais, e por aí vai. Então, eu acho que essa é a dica, né? O estudo contínuo e tentar realmente entender os temas que têm acontecido e que vão acontecer. Tá? Muito bom. Bom, eu vou dar 2 respostas. Então, eu vou dar uma série, já que faz parte da lista de possibilidades. Né? Eu, inclusive, tinha lido em algum lugar, né, que depois dessa mudança de candidato, né, um monte de gente foi assistir uma série chamada VIP, que fala exatamente de uma vice-presidente fictícia, né, a série de alguns anos atrás, né, muito antes de toda essa coisa. Né, e, enfim, como funciona o escritório dela. É uma comédia. Né, e, enfim, espero que o mundo real não seja o que está naquela comédia, porque de fato você vê as pessoas batendo cabeça o tempo todo. Né? Mas enfim, é bacana a série. Tá? Mas falando sério, né, em vez de uma recomendação de livro, eu queria falar talvez a forma de acompanhar esse noticiário americano. Né? Você olha para os vários órgãos de imprensa americano, é muito difícil encontrar um órgão ou alguma fonte de notícia que não tenha um viés para um lado e para o outro lado. Né? Essa polarização política lá nos Estados Unidos ela é muito forte. Né? E, claro, cada órgão de imprensa puxando um pouco a sardinha pela própria visão eleitoral. Né? Então, acho que para quem quer analisar, certamente eu como analista disso aqui, eu tento ler dos 2 lados, ou seja, nunca ficar dentro sabe, de uma visão da coisa, porque mesmo reportando uma notícia factual, você sempre tem uma forma de puxar a sardinha para um lado ou para o outro lado. Então, para tentar entender o que está acontecendo, acho que é sempre importante tentar ler dos 2 lados e ver ambas, sabe, puxar uma conclusão em cima dessa visão mais balanceada. Poxa, recomendações interessantes. Eu acho que essa parte da leitura de notícias, né, acho que para nossa formação, né, Wendel? Sim. A gente começou aqui todo o processo de formação dentro do Bradesco. Engraçado, uma das coisas que a gente tinha que fazer era justamente a leitura ali de fechamento de mercado todos os dias e abertura de mercado todos os dias. É engraçado que o começo ele é super difícil. Super difícil. Muito difícil. Tem que Depois ficar anotando flui. várias coisas, termos estranhos ali, né? E aí depois, com o passar do tempo, vira uma novela. E aí chega alguns momentos que você perde alguns capítulos, mas você sabe o enredo. Exatamente. Então você consegue efetivamente ir fazendo esses links, às vezes só com título. Você lê um título ou um resuminho ali, você já consegue linkar o impacto disso. Então é realmente um exercício muito bom. E a questão de você também democratizar a visão. Eu acho que isso é importante, né? Porque às vezes ficar olhando um lugar só pode te enviesar e é importante você ter uma fonte de pesquisas grande. Bom, quero agradecer muito a participação de vocês. Gente, o episódio foi sensacional. Obrigado aqui por ter aceitado o convite e o desafio de falar sobre esse tema com a gente. Eu que agradeço. Tá, Wendel, PH, eu que agradeço o convite. Foi muito bacana esse bate-papo. Obrigado, pessoal, por vocês nos assistirem aqui. Tá? E, enfim, até a próxima vez. Né? É isso. Muito obrigado, PH, Wendel, plateia. Um prazer e espero estar aqui em breve para a gente discutir o pós-eleição. Já está dado o convite aqui, a gente já vai travar as agendas. Bom, e você que está nos acompanhando, seja no YouTube, no Spotify, eu tenho mais um recado antes da gente encerrar. O Bradesco fez o lançamento da nova home de investimentos, então você acessar hoje seu aplicativo, seu Internet Bank, você vai ver novidades muito interessantes por lá, tanto no aspecto de navegação, quanto no aspecto ali de observação de rentabilidade da sua carteira, enfim. Fica aqui o convite para vocês acompanharem por lá, tá? Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você.